Otimização do seu website. A otimização está aqui em divulgação, item otimização. A otimização são 12 etapas onde nós reunimos a nossa experiência de mais de 12 anos e nós temos mais de 1000 clientes. Fazemos aí algumas avaliações automáticas em seu site que pode ajudar bastante a melhorar ainda mais o seu retorno. Uma coisa importante é que você deve executar a otimização pelo menos uma vez a cada 2 meses. Por quê? Porque quando você cadastra, altera imóveis, deleta, você vai estar mudando o seu site. E a própria otimização em si, ela está sempre em constante atualização. Então se você passou uma vez, você deve passar também de novo, depois de 2 meses, para que ela avalie novamente o seu site e verifique qual é a pontuação que você está obtendo. Aqui no caso nós podemos verificar que essa atualização da otimização foi feita neste dia. Vamos avançar a etapa. Primeira etapa é a quantidade de imóveis. Aliás, ela é importante, muitas outras etapas dependem da quantidade de imóveis. Por quê? Porque o Google ele utiliza mais de 1.500 fatores para determinar qual é o site que vai ficar na frente de quem. E um desses fatores que o Google utiliza é a quantidade de imóveis. O Google ele não consegue saber se sua imobiliária tem 30 anos de mercado, se você tem 10 corretores, se é a imobiliária mais importante da cidade, enfim. Ele consegue ler alguns fatores e um deles é quantos imóveis você tem. Então, isso aqui é das etapas mais importantes. No caso aqui dessa simulação nós temos 141 imóveis, fizemos 3 pontos. Aqui embaixo nós já mostra um gráfico dos últimos 30 dias. Então há 30 dias atrás nós tínhamos 114 imóveis nessa imobiliária de simulação. Depois passou para 143, diminuiu para 142, 141. Está diminuindo aqui no caso dessa imobiliária. Não seria um número muito bom. Segunda etapa, a questão das fotos. Quanto mais fotos você tiver, melhor. E uma outra coisa, não adianta só colocar uma foto, você tem que colocar uma foto que seja nítida, que seja bonita, até porque o sistema aqui, essa otimização, ela não vai verificar isso, ela não consegue ter esse critério de verificar se a foto está nítida, se ela está mostrando um ambiente do imóvel correto. Então evite de colocar fotos que não representa nada para o imóvel, às vezes foto de uma parede, foto de uma porta que não representa nada para o cliente. Uma outra coisa que você deve evitar também é de colocar o seu próprio logotipo como foto. Por quê? Vamos lá falar o porquê de você não colocar o logotipo e também porquê de você não ter um imóvel sem foto. Hoje os portais não estão aceitando, ou quando aceitam, eles colocam uma posição muito baixa para o seu imóvel quando o seu imóvel não tem foto. Se ele identifica que a sua foto é um logotipo, ele tem a tendência de bloquear esse imóvel. Ele não vai aparecer. E se aparecer, ele colocou lá embaixo. E até porque depois fica difícil de você gerenciar. Por exemplo, se você vai lá em vendas, gerenciar imóveis sem fotos, você não consegue saber quais são os sem fotos, porque ele vai entender que o seu logotipo seria uma foto. Então isso aí pode te dificultar futuramente. Um detalhe importante é que um imóvel com foto ele é 10 vezes mais acessado do que um imóvel sem foto. Porém, é melhor você ter um imóvel sem foto do que nem ter o imóvel, já que o principal fator, como nós já dissemos, é a quantidade de imóveis. Aqui no caso, 51 desses imóveis tem foto, então com isso eu ganhei 0,9 pontos. Terceira etapa é o logotipo. Essa etapa pode valer até 2 pontos. Muita gente me pergunta, eu já tenho logotipo, por que eu ganhei, no caso aqui, 0,2 pontos? Por quê? Na verdade o logotipo ele é potencializado pela quantidade de imóveis que você tem. Por quê? Quanto mais imóveis, vamos imaginar, você tem 1000 imóveis. O Google vai indexar 1000 páginas e os parceiros vão ter 1000 links para o seu site. Então quanto mais imóveis, mais será exibido o seu logotipo dentro da internet. E é muito importante que o seu logotipo esteja com uma qualidade boa, não esteja serrilhado igual esse aqui que está mostrando aqui reprovado, que fica com esse contorno branco, isso não é interessante. Verifica nesses 3 fundos para ver se ele está realmente legível. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco, nós ajudamos a colocar o logotipo para você. Se você não tem logotipo, você pode vir aqui em aparências, criar um novo logotipo. O próprio sistema cria um novo logotipo.
você personaliza, né? Ele é uma ferramenta onde você pode personalizar, enfim, depois você pode acessar o vídeo daqui também para saber um pouco mais sobre essa ferramenta. Quarta etapa, a quantidade de imóveis em destaque no seu site. Aqui ele está dizendo que nós temos 141 imóveis em destaque, com isso nós ganhamos 0 pontos. É muito importante que você não coloque todos os imóveis como destaque. Primeiro porque a página inicial do site fica muito pesada. Imagina, 141 imóveis só na página inicial. E o segundo é porque ele perde a principal função, que era destacar algum imóvel importante. Então, quanto menos imóveis ali em destaque, você daria mais importância para esses. A gente recomenda entre 10 a 30 imóveis em destaque, seria um número perfeito. Aqui no caso, eu posso clicar no botão corrigir automaticamente. O que ele vai fazer? Ele vai deixar marcado 20 imóveis como destaque, e os outros eles vão desmarcar do destaque. Ele continua no site, mas não vai estar na página inicial. Ou eu posso vir em vendas, gerenciar imóveis publicados e mandar ordenar pela letra D, ali que são os imóveis em destaque. Eu vou clicar em corrigir automaticamente, muito mais fácil. Pronto, agora eu só tenho 20 imóveis em destaque, já aumentou minha pontuação, já ganhei a pontuação máxima nessa etapa. Vamos para a próxima. Tá, a próxima etapa é a configuração do e-mail. Ele está verificando que o meu e-mail está ok, só que o meu e-mail é da UOL. Então eu ganho uma pontuação, mas não é o melhor método possível. Por quê? Porque se você tem um e-mail do UOL, Gmail, Hotmail, enfim, esses e-mails qualquer pessoa pode criar. O interessante é que você utilize o e-mail da sua própria imobiliária, ou seja, o arroba, o seu domínio.com.br. Esse, somente você tem esse e-mail. Então, tem uma credibilidade muito maior para os seus clientes, mostra uma empresa muito mais séria. Então, aqui no caso, ele até dá ok que o meu e-mail existe, mas ele pede para que eu modifique o e-mail. Um outro detalhe é que aqui, como ele é um e-mail da UOL, nessa simulação, ele não consegue verificar se o e-mail está cheio ou não. Uma coisa que às vezes o e-mail pode estar cheio lá e... Então eu vou modificar para o e-mail do próprio domínio. E aí ele vai verificar se está cheio, se não está, se está tudo ok. Pronto, já melhorou minha pontuação. Vamos para a próxima etapa. Dados da sua imobiliária. Esse aqui é um setor onde o sistema ele não tem um botão de corrigir automaticamente. Porque na verdade ele vai exibir os dados que a sua imobiliária tem aqui com o cadastro, e você deve verificar se os telefones estão ok, se o endereço está tudo ok. Então você visualiza, vê se as informações estão bem claras, se o telefone está atualizado, e aí você clica no botão atualizar. Depois de feito isso, você pode avançar a etapa. A etapa 7 é a integração com os parceiros. Então ele vai verificar dentro do plano que você tem, se o seu plano é o Lite, se o seu plano é o Total, se os parceiros estão habilitados. É importante que você habilite os parceiros, vai te ajudar a trazer mais retorno. No caso que ele verificou que alguns parceiros não estão habilitados, eu tenho um botão corrigir automaticamente. E aí ele deixa todos os parceiros habilitados e eu posso avançar para a próxima etapa. A integração com o Google. O nosso sistema ele é feito para que o Google consiga ler o seu site. Então o Google vai conseguir ler quais são os imóveis que você tem, o tipo do imóvel, o preço. E essa etapa ele verifica se essa ponte, essa ligação entre o seu site e o Google está tudo ok. No caso aqui está perfeito. A pontuação só não é maior porque está perfeito, mas eu tenho poucos imóveis dentro do meu plano, né? Eu deveria ter mais imóveis para que o Google consiga desse uma pontuação maior para o meu site. A nona etapa é a quantidade de imóveis marcados como vendidos ou alugados. Você pode utilizar por questão de marketing, marcar um imóvel como vendido. Isso para o Google não vai fazer diferença, não vai te ajudar nem piorar a sua pontuação. Porém, não é recomendável que você marque muitos imóveis como vendido. Por exemplo, ele vai verificar se mais de 10% dos seus imóveis estão marcados como vendido. E aí ele vai ter a opção de pausar esses outros imóveis para você automaticamente. A 10ª etapa
é a aparência do seu site. Ele verifica se o seu site está com uma aparência nova, moderna, e sempre, normalmente, é as últimas que a gente lança. Não é feita as aparências novas, na verdade, são feitas com a tecnologia mais atual que existe para a internet, tanto para facilitar os seus clientes na navegação, quanto para cumprir alguns critérios que o Google exige que os sites tenham. O atendimento online, ou conhecido também como chat, ele é muito importante, principalmente nessa nova aparência, onde você pode entrar em contato com seus clientes sem ter que ficar esperando que o cliente clique no botão para te chamar. Então você já vê que tem um cliente no seu site e você já visualiza quais são os imóveis que ele está visualizando. E você já pode entrar em contato com ele, já oferecer um outro imóvel naquela região, perguntar se ele tem alguma dúvida, enfim, você já toma a iniciativa do contato com o seu cliente. A última etapa, né? Imóveis sem preço definido, consulte-nos. Hoje não é recomendável você colocar um imóvel sem preço, porque a maioria dos parceiros não aceita. Os poucos que estão aceitando, ele costuma colocar o seu imóvel também lá para baixo. Então imagina um imóvel sem preço e sem foto, ele praticamente nem vai exibir. E o que acontece também? O cliente que está navegando no seu site vê um imóvel sem preço, normalmente é mais fácil ele procurar outra imobiliária com imóveis naquela região, naquele bairro, do que ele ter que ficar entrando em contato. Até porque se ele procurar naquela região, provavelmente ele vai encontrar mais uma centena de imóveis que possa satisfazer às vezes até melhor do que o que ele encontrou. Então dê sempre preferência de colocar um imóvel com preço. Aqui finalizamos a nossa otimização. Ele vai dar uma pontuação final para o nosso sistema. E, enfim, sempre lembre-se de executar essa otimização a cada 2 ou 3 meses no máximo.